Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Aconselhamento Bíblico 1. Nós, neste ciclo, iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre o processo bíblico de mudança e iremos agora aprofundar um pouco mais sobre quais são os passos que devem estar sendo observados pelo conselheiro e pelo aconselhado para que o processo de mudança possa ser de fato eficaz. No entanto, antes de passarmos para esse ponto, eu gostaria de relembrar que no aconselhamento bíblico o alvo sempre vai ser o coração. Nós devemos estar atentos ao comportamento dos nossos aconselhados. No entanto, o comportamento ele não é o nosso principal foco. Ele fala, ele nos dá muita informação na coleta de dados e também mostra como está o coração. No entanto, para mudarmos os hábitos, o comportamento, é necessário que cheguemos ao mais íntimo do ser humano, e esse íntimo é chamado na Bíblia de coração. Então, lembremos-nos disso sempre que estivermos no processo de aconselhamento. No processo de aconselhamento, nós devemos sempre questionar, né, as pessoas que estão sendo aconselhadas, como Deus quer que eu haja ou reaja hoje nessa situação de maneira que o glorifique. Isso vai tirar o foco da pessoa, de si mesma e do seu problema. Isso também vai ser uma mudança, onde ela não vai estar mais olhando o seu problema como se ela estivesse olhando o seu problema, tendo ela mesma como referência. Isso vai fazer com que agora ela olhe o seu problema, tendo Deus como referência. E isso é uma pergunta fundamental. Porque muitas vezes no aconselhamento nós olhamos pessoas dizer: mas eu fiz isso porque eu me sinto bem, eu não me sinto à vontade assim, eu fiz isso porque eu sou dessa maneira. E nós devemos sempre questionar essas pessoas como Deus quer que você haja, que eu haja, ou que nós venhamos a reagir nessa situação de maneira que o glorifique. Lembre aquele ponto que nós já tratamos anteriormente. Um dos temas é a glória de Deus no aconselhamento. Deus é quem deve ser glorificado. Nós não podemos ser ladrões da glória de Deus, né? Então, o processo é basicamente esse: despojar, renovar e revestir. Esse processo está lá descrito na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, certo? E nós podemos ver o apóstolo ensinando isso a partir do versículo 22, que diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja o verso 22, ele apresenta o despojar, no verso 23 o renovar, e no verso 24 o revestir. Vamos observar esse processo. Esse é o processo que nós devemos aplicar no aconselhamento, em todos os casos, não importa qual caso, nós devemos sempre conduzir o aconselhamento nesse processo de despojamento, renovação da mente e revestir-se de Cristo, ok? Vamos olhar um a um para que possamos meditar um pouco mais sobre esse processo. Vamos ver primeiro agora a questão do despojar. O despojar pode ser definido como sendo o mortificar, né? É a mortificação da carne. Então, nós precisamos levar em consideração dois aspectos no despojar, né? Primeiro, a nossa idolatria. Lembre-se, o foco é o coração. Então, nós, até mesmo quando vamos falar do mortificar, nós precisamos dizer às pessoas para pararem com seus hábitos pecaminosos. Isso é um fato.
Mas não é somente pare por parar. Nós devemos lembrar que o nosso fracasso em obedecer a Deus é porque nós não estamos compromissados totalmente com sua glória. O nosso coração está colocando expectativa em algo além de Deus. Então, há em todo pecado uma raiz idólatra, e nós devemos investigar isso também. Mas também tem as práticas pecaminosas, né? Que são os pecados que aquela pessoa cometeu: mentira, a fofoca, adultério, ira, né? Esse é o despojar das práticas pecaminosas. Mas há também o despojar dos ídolos funcionais, que esse aqui nós devemos identificar para tentar ajudar os nossos irmãos. Gostaria de fazer, né, uma afirmação que somente um cristão unido a Cristo é capaz de mortificar o pecado. Dito isto, nós devemos entender que os incrédulos, os ímpios, eles não são capazes de mortificar o seu pecado. Eles podem até parar com hábitos pecaminosos, mas eles continuam com motivações pecaminosas, e muitas vezes, quando eles param o hábito pecaminoso, eles substituem por um outro hábito pecaminoso. Então, nós temos que lembrar que a mortificação não é possível sem que haja primeiro regeneração. Dito isto, quando um incrédulo nos procura, nós, de certa forma, não podemos fazer um aconselhamento com ele. Mas, no outro sentido, nós podemos fazer um evangelismo, né? Podemos chamar de aconselhamento, talvez, mas se ele chega lá com um problema, é porque meu casamento está acabando e ele não é crente, nós precisamos, primeiramente, começar a tratar com ele sobre um outro problema muito maior, que é o fato dele ser inimigo de Deus e rejeitar a graça de Deus. E, a partir daí, poder apresentar o Evangelho de Cristo para ele. Também queria que a gente pudesse fazer uma distinção entre a tentação, a responsabilidade do homem e a responsabilidade divina e Deus, né? A ação de Deus. Em Tiago capítulo 1, verso 13 e até o verso 15, Tiago nos ensina algo muito fundamental, que ninguém, ao ser tentado, deve dizer que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas ele mostra que cada um é tentado quando enganado, quando atraído e enganado pela sua própria cobiça, né? E depois que concebe a cobiça, ela dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago está nos mostrando aqui que quando as pessoas estão no pecado, elas não devem atribuir culpa a Deus. Porque a tentação é fruto dos desejos idólatras que existem no coração. Veja que Tiago descreve aqui essa dinâmica do coração com duas figuras. A primeira, a de um peixe que é fisgado. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. É como se fosse um peixe. Alguém jogou uma isca, né, num anzol, e vai lá o peixe, é fisgado, ele é atraído, né, ele é preso. E a segunda é de uma meretriz, de uma prostituta, que ele diz que, havendo pecado concebido, ou seja, ele engravida, né, dá à luz o pecado, né, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então veja que Tiago está falando que isso acontece no coração do homem, ou seja, as nossas tentações são fruto de desejos pecaminosos do coração, já estão lá, estão revelando o que está no coração do homem. A responsabilidade não é de Deus nesse caso. Deus, ele pode nos provar, ou seja, e quando ele faz isso, ele faz para a nossa edificação, ele faz isso para que cresçamos, para que amadureçamos. Tiago mesmo vai mostrar isso também no capítulo 1, quando ele diz: meus irmãos, tenham grande gozo quando caídos ou passados, né, por várias provações. A raiz da palavra aqui é semelhante à que está lá com tentação. Qual é a diferença entre provação e tentação? É porque na provação, Deus está provando a nossa fé para que sejamos perseverantes, para que sejamos
aperfeiçoados e levados ao amadurecimento, certo? Para que sejamos mais sábios, mais parecidos com Cristo. A tentação é quando nós, no lugar de respondermos de maneira que glorifique a Deus na provação, respondemos de acordo com as motivações pecaminosas do nosso coração. Então é interessante fazer essa distinção, porque muitas vezes alguns aconselhados chegam no gabinete meio que indiretamente culpando a Deus. Deus me fez assim, porque Deus me colocou naquela situação, porque Deus permitiu que tal pessoa se aproximasse de mim e me ferisse, porque Deus permitiu que eu caísse nessa. Então são várias afirmações que de forma indireta responsabilizam Deus, quando na verdade ele não é o responsável pelo nosso pecado, segundo Tiago, porque o responsável pelo nosso pecado é, na verdade, a cobiça do próprio coração, né? A provação, ela tem a provação externa, né? Como eu falei para vocês, e essa provação tem origem em Deus. A provação aqui é qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer desconforto que possamos ter nessa vida, né? Então, isso vem de Deus, a provação vem do Senhor, né? No entanto, nós devemos entender que Tiago, como eu li, diz que os que passam por aprovação devem se considerar felizes, bem-aventurados. E o objetivo, como eu falei, é a maturidade, certo? Para que tenhamos a perseverança, sejamos mais constantes, creiamos no Senhor, confiemos nele e possamos ter com maior convicção, certo? E a recompensa, como diz lá Tiago, no capítulo 1, né? A recompensa está no verso 12, que é recebermos a coroa da vida, né? Então Tiago mostra isso também lá, que é uma figura da eternidade. Então, só resumindo essa parte aqui para vocês. Então, podemos dizer que quando na prova eu passar, o meu mau desejo me tentará, mas a Deus eu vou agradar. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é. Eu não posso, como diz um teólogo, se não estiver enganado, Martinho Lutero, ele não pode impedir que pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas ele pode impedir que eles façam um ninho, né, em sua cabeça. Então, mais ou menos essa comparação. Ser tentado, podem vir pensamentos, mas eu não posso nutri-los, alimentá-los, guardá-los, eu posso rejeitá-los pela obediência a Deus e por meio da sua graça, ok? Ainda sobre essa parte de provação, vem aquela que eu falei da tentação, né? A tentação é algo interno, algo que está no seu coração, a provação é externa. Deus envia a provação, mas a tentação é algo interno, está no seu coração, então ela não tem origem em Deus, não é Deus que vai fazer isso, e não pode ser feito porque é contra o caráter santo dele, né? Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Então veja que é uma impossibilidade do seu caráter tentar internamente, e ele mesmo não faz isso, ok? Ainda dentro da provação, né, nós devemos entender que quando a tentação sendo interna, ela tem a sua origem na cobiça interior do homem, e essa possibilidade é por natureza humana mesmo. Cada um é tentado, por causa disso, né, ele é tentado por sua própria cobiça, né? O agente da tentação não é Deus, mas a nossa epitemias. A palavra não está aparecendo aí corretamente, porque não tem a fonte grega, mas é a palavra epitemias, que pode ser utilizado no grego tanto para bons desejos, né, boas inclinações, um desejo bom, como também, nesse caso aqui, para maus desejos. Aqui a epitimia é um mau desejo em Tiago, né? Capítulo 1, verso 14. Ok? Vamos continuar aqui vendo as etapas da tentação, né?
quando esta o atrai e seduz. A atração, o verbo está na voz passiva, né? Então dá a ideia de alguma coisa que arrasta pela força. Como eu falei para vocês, por isso que talvez tenha aquela ideia de ter sido fisgado, né? E a outra palavra aqui também está na voz passiva, seduzir, induzir, atrapalhar, fazer cair. É como se fosse alguém que seguiu uma isca, né? E ele se entregou. Então, a atração da ideia de alguma coisa que está persistentemente lhe atraindo para um desejo mau, e a sedução é quando você se entrega, você come a isca, você cai na ratoeira, né? Você é fisgado. Então, deve-se evitar o objeto da sedução, né? E isso deve ser visto como uma questão de amor do coração. Nós devemos entender que, ao cair na tentação, o nosso coração está dizendo a quem está amando naquele momento. Isso já é um sinal. Né? Todas as vezes que alguém cai nesse pecado, qualquer pecado, nós devemos dizer, você amou mais o pecado do que a Deus nesse momento. O que é que lhe levou a amar mais o pecado? O que é que o pecado lhe sugeriu que você teria se obedecesse a ele, que Deus não poderia lhe dar? O que lhe levou a não obedecer a Deus? O que você quis alcançar ao cometer esse pecado? Quais foram seus pensamentos? Que prazeres você desejaria alcançar? E tudo isso vai revelar ídolos que estão no seu coração. Né? Já a aprovação, né, nós, como temos observado aqui, ela é interna, ela a aprovação é interna, mas ela vai ser, no caso aqui, a tentação, né? A origem é a cobiça interior, é o desejo, como nós vimos, é epitemias, e o objetivo dela é o pecado, né? Então, como eu falei, é como se fosse a gestação, a cobiça é a geradora, o tempo pode ser curto ou longo, né? O pecado se torna um projeto pessoal no coração e você cede e baixa a sua guarda, e isso leva você a pecar. E veja que dá luz, ou seja, produz, né, o pecado. Então, os frutos do pecado no livro de Tiago, então, acepção de pessoas, hipocrisia religiosa, fofoca, calúnia, difamação, palavras duras, murmuração, a sabedoria terrena, né, que é inveja, ambição, divisão, contenda, facção, mundanismo de coração, arrogância. Então veja, tudo isso são quando as pessoas, no lugar de responderem às provações em obediência a Deus, elas respondem com desejos pecaminosos no seu coração. Né? E nós vamos ver ainda aqui, tentar entender um pouco esse gráfico, né, que quando vem a tentação, que ela é interna, né, aí tem a origem da cobiça, o objetivo é o pecado e a recompensa é a morte. Né? Percebe então que o fruto final não é tão prazeroso quanto a proposta inicial, muitas vezes. Porque muitas vezes o pecado ele apresenta uma proposta mais suave. É como se ele oferecesse a proposta, né, no seu coração, os seus desejos pecaminosos lhe enganassem, dizendo assim, você pode pagar o preço, mas só que Tiago diz que o preço é o pecado. Como diz também Provérbios 14:12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Né? Então, a ilustração do caminho da mulher adúltera é uma boa ilustração. Parece que Tiago tem isso em mente, né? Assim como a mulher adúltera que está espreita no caminho, olhando, né, para alguém desavisado, assim é um pecado, né? E assim como ela arrasta diante de sua formosura, o pecado também arrasta com suas falsas propostas, assim como a mulher adúltera lá em Provérbios 7, né, seduz com suas propostas de prazeres, assim o pecado também faz. E como ele prepara o local de seu adultério, assim o pecado também é como um matadouro para a nossa destruição. Né? Assim como ela concebe o ato desejado, o pecado também vai dar à luz o desejo. Né? E o final é que aquele que foi conquistado pelas propostas de uma prostituta, o seu final será o pecado, a morte. Né? Tiago
Acho que tem muito em mente essa ilustração da mulher adúltera de Provérbios, quando ele vai entender isso. Então nós temos outra lição aqui, né? Quando a prova eu passar, meu mau desejo me tentará, mas a Deus eu vou agradar. É uma repetição para que fique bem intenso, né? A prova vai vir. O seu mau desejo é seu, vai lhe tentar. Mas o que Deus quer que eu faça nesse momento? Essa deve ser a sua perspectiva. Então, nós vamos ver aqui que no processo mortificar, John Owen afirma: você não mortificará nenhum pecado, a não ser que, sincera e diligentemente, busque lidar com todo pecado. É necessário que nós focalizemos lidar com todo pecado em nossa vida, não apenas com um. Nós devemos estar atentos, deve ser um processo contínuo de vigilância. Algumas regras para mortificação. Eu preciso ir a fundo na idolatria do coração. Lembre, nosso foco é o coração. Como podemos discernir os nossos ídolos? Verifique sua imaginação, né? No que você habitualmente pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade do seu coração. Sobre o que você gosta de sonhar acordado. O que ocupa sua mente quando você não tem nada mais com o que se preocupar. São perguntas que podem ajudar nesse processo. Mas também eu preciso ir a fundo na idolatria do coração, como, por exemplo, fazendo perguntas: como você gasta seu dinheiro? Né? A marca de um ídolo é o fato de que você gasta muito dinheiro nele. Seu dinheiro é empregado com menos resistência em torno do maior amor do seu coração. E talvez isso possa mostrar também onde é que a pessoa investe muito isso, ou investe muito seu tempo, né? É outra coisa também. Temos ditado na sociedade que tempo é dinheiro, né? Então as pessoas podem estar não investindo dinheiro monetariamente, mas investindo seu tempo. Onde é que ela está fazendo isso, né? Ainda nós podemos fazer, em terceiro lugar, uma observação. Pelo que você está realmente vivendo, qual a sua salvação real, funcional e diária, né? Como é que você responde às orações não correspondidas e às esperanças frustradas? Quando Deus não atende como você pede, quando as coisas não acontecem da forma como você quer, como é que você responde? Se você responde de maneira pecaminosa, com ira, frustração, desespero, isso pode apontar, né, qual é o ídolo que está lá no seu coração, né? Em quarto, verifique suas emoções mais incontroláveis. Qual é o elo entre as minhas emoções e minhas motivações, né? Existe algo hoje importante o suficiente para mim, algo que eu tenho que ter a todo custo? Lembra aquela pergunta, como é que nós identificamos o ídolo? Quando você está desejando tanto algo que você está disposto até a pecar, passar por cima de qualquer coisa, qualquer regra para conseguir isso. Então examine se há isso no seu coração. O que pensa é uma necessidade, quando na verdade não é exatamente uma necessidade, né? A idolatria, ela distorce os nossos sentimentos. Assim como os ídolos são coisas boas transformadas em coisas últimas, ou seja, os ídolos podem ser até desejos bons, ter um casamento, por exemplo, ter filhos tementes ao Senhor, mas quando nós levamos isso como sendo um fim em si mesmo, se eu não tiver isso, eu morro, eu tenho que ter isso a todo custo, isso se torna um ídolo. Uma coisa boa pode se tornar um ídolo, né? Os desejos que geram se tornam paralisantes e esmagadores. Ídolos geram falsas crenças, como se eu não atingir X, então minha vida não terá valor. Ou uma vez que perdi ou fracassei em obter Y, nunca poderei ser feliz ou ser perdoado novamente. Essas crenças transformam desapontamentos e fracassos ordinários em experiências que destroem a vida. Quem disse isso é o Timothy Keller, que é também um conselheiro bíblico, né? Vamos ver algumas regras da mortificação ainda, né? Faça um diagnóstico cuidadoso do desejo pecaminoso a ser mortificado. Trata-se de um desejo pecaminoso firmemente estabelecido. Trata-se, de um desejo pecaminoso firmemente estabelecido. Você deve fazer essa pergunta: desejos pecaminosos permitidos
a continuar à vontade são como um ferrugem. Só podem ser removidos com muita dificuldade. Então você tem que ver se você não já está se habituando a isso, né? A um desejo que se firmou e já deixou de ser visto como pecado e está começando a ser visto como algo tolerável. É necessário que observemos isso. Ainda dentro desse diagnóstico, né, nós devemos perguntar: seu coração quer usufruir de paz sem ter que lutar contra o pecado? Né? Normalmente aqueles que estão tomados de pecado querem usufruir da paz do Espírito sem lutar contra o pecado. O objetivo do cristão passa a ser a paz e não lutar contra o pecado danoso ao seu relacionamento com Deus. Isso acontece muito em problemas interpessoais. Casamentos, por exemplo, onde os cônjuges não querem mais lutar e dizem assim: eu vou me divorciar porque eu quero paz. Vejam que o casamento está sendo colocado numa condição abaixo daquela que a Bíblia diz, por causa de um desejo de paz. Esse desejo aí é porque está refletindo o comodismo e está refletindo também como ele está pensando muito na sua autossatisfação. Ele não quer lutar mais contra o pecado, ele quer agora simplesmente ter paz. Ter paz aí indica uma motivação pecaminosa no seu coração, né? Nós ainda temos outra questão dentro desse diagnóstico, que é: o desejo pecaminoso é frequentemente bem sucedido? Quando o desejo pecaminoso, em particular, obtém consentimento da vontade com certa dose de prazer, mesmo que um ato externo de pecado não seja cometido, o desejo pecaminoso obteve sucesso. Então, nós devemos observar quando nós estamos cedendo nosso coração, a nossa mente, para que ela nutra pensamentos, né, pecaminosos que tragam certa dose de prazer. E mesmo que esse ato que nós estamos pensando não seja cometido, o desejo pecaminoso está vencendo. Então nós temos que mortificar também os nossos pensamentos, né? E substituí-los, como nós vamos ver daqui a pouco, por pensamentos que sejam pensamentos que glorifiquem a Deus. Ainda dentro do diagnóstico, será que as consequências são os únicos motivos para a motivação? Que uma pessoa seja motivada a se opor ao pecado simplesmente pelo temor da vergonha dos homens ou do inferno ameaçado por Deus é um sinal certo de que um coração que está longe de Deus. Meus irmãos, o motivo pelo qual nós devemos mortificar o pecado, devemos mortificar o pensamento pecaminoso, não é por causa do medo pelo que os outros vão falar. Embora a vergonha depois do pecado cometido, deve ser algo que existe no crente, porque o pecado é vergonhoso, é hediondo, é mau, né? Mas esse não deve ser o primeiro motivo, ou o medo do inferno, né? Nós devemos nos preocupar e mortificar o pecado porque estamos preocupados com a glória de Deus e porque amamos a esse Deus glorioso, né? Ainda dentro desse fazer um diagnóstico, será que Deus está usando o seu próprio pecado como disciplina, né? Aqui nós devemos perguntar qual era a condição e o estado de sua alma antes de você se tornar enlaçado com o desejo pecaminoso que se constituiu agora em tão grande perturbação para você, né? Havia forte preocupação pelo seu bem-estar? Havia culpa em algum pecado não confessado? Então pode ser que Deus esteja usando agora esse pecado como uma disciplina para que você possa ser levado ao arrependimento. Não que Deus é o causador do seu pecado ali, porque como nós vimos, Tiago responsabiliza a motivação do coração do homem, mas Deus está provavelmente também disciplinando você naquele momento, né? E isso é bom da parte de Deus, nos disciplinar, nos corrigir, né? Mesmo que dessa forma tão dura, por causa da nossa rebeldia, não por causa de maldade ou por causa de maus
propósito no Senhor, mas por causa da rebeldia humana. Esforce-se, né, por uma consciência do perigo do desejo pecaminoso em você. Você está vivendo, né, você está vendo o pecado como uma transgressão contra Deus que é santo. Um dos grandes obstáculos que nós temos na luta contra o pecado é quando o cristão deixa de ver o pecado como uma transgressão contra o santo Deus. O resultado é cristãos tolerantes com o pecado e em seus próprios corações, né, na igreja e na sociedade. Nós não podemos, meus queridos irmãos, permitir, né, que o pecado seja visto na nossa vida como algo aceitável, porque ele fere a Deus que é santo. O problema do pecado é que ele fere o caráter de Deus, né? Nós devemos então ver o pecado como ele de fato é. Em quarto lugar, mantenha uma grande expectativa à libertação, né, de seus desejos pecaminosos. Você pode ter certeza que, a menos que deseje ardentemente ser liberto, você nunca será. Um desejo forte é a essência da verdadeira oração. Um desejo forte firmará a sua fé e sua esperança na libertação provida por Deus. Então nós devemos desejar ardentemente o processo de mudança. Nós devemos também termos essa expectativa de que Deus nos liberte, que Deus haja, que Deus possa nos libertar do pecado. Vigie e guarde seu coração, é um outro tópico aqui ainda, dentro dessas regras da mortificação, contra qualquer estímulo para seus desejos pecaminosos, né? Jesus diz lá em Mateus 5, 29 e 30, se o teu olho te escandalizar, né, arranca para longe de ti. E o que ele quer mostrar para nós é que nós devemos estar continuamente olhando os estímulos, os desejos do nosso coração. E ao identificarmos algum estímulo e desejo pecaminoso, nós devemos urgentemente mortificar, né? Lute contra seus desejos pecaminosos assim que eles se manifestem. Não se contente em esperar o desconforto espiritual, né? Entenda que está por trás do conforto, o que está por trás do desconforto espiritual. Ou seja, sempre que vierem os maus desejos, né, os maus pensamentos, as más motivações, devemos lutar assim que elas se manifestam, né? Nós devemos lutar por elas. Nós não precisamos esperar que ela se torne algo desconfortante espiritualmente para nós. Nós devemos lutar de imediato. E medite no grandioso caráter de Deus, né? Sempre atentos com as ciladas do diabo, mas sempre maravilhados com Deus. A.W. Tozer, né? Devemos nos preocupar com isso. E, em sétimo lugar, né, cuidado com o engano do seu coração. Qualquer paz que não traga ódio ao pecado que tem perturbado a sua paz é falsa. Então, se você consegue ter paz e não odeia o pecado, isso é falso, isso é engano. Qualquer paz que trate do pecado de uma maneira superficial, ela é falsa também. Então devemos ter cuidado quanto a isso. Agora também temos que renovar a nossa mente, né? Nós devemos nos preocupar com isso. Então o processo de renovação é obra realizada pelo Espírito Santo no cristão. Mas ele é responsável em renovar sua mente numa inteira dependência do Espírito Santo. Nós devemos pensar nisso continuamente. A mente celestial ela é adquirida, né, em nossa união com Cristo. Paulo nos ensina que nossa união com Cristo nos faz mortos para os elementos desse mundo, vivos com Cristo nos céus e destinados para a glória de Deus. Isso nos dá a segurança que precisamos e a certeza do perdão dos pecados e proteção espiritual. Então, nós só podemos ter a mente renovada unidos a Cristo. Por isso que nós falamos que o processo de mudança só é possível para aqueles que são verdadeiramente regenerados. Porque o processo de mudança não envolve somente parar, envolve também o renovar. E esse processo é um processo somente possível pela graça de Deus.
né? Uma mente celestial é marcada pela busca do que é celestial, né? Trata-se de um esforço, devoção séria para atingir um objetivo, redirecionamento de foco, né, dos valores bíblicos. Isso implica em um hábito, ou seja, continuar buscando. Então, buscar envolve uma dedicação, né, uma devoção séria para alcançar um objetivo. E nossa mente deve estar em busca desses objetivos espirituais, os objetivos da nossa pátria, né, da nossa morada celestial, certo? A mente celestial é direcionada pela busca correta também. Trata-se de um compromisso com os valores do reino, dos céus, procurando vivê-los diariamente, né? Então, nós podemos ver aqui agora o último passo, que é o revestir-se, né? O revestir é um coração amando o certo. Então, o que adoramos determina nossas reações. O pecado é muito mais que fazer a coisa errada. Começa com amar, adorar e servir a coisa errada. Se você estipar o ídolo e fracassar ao plantar o amor de Cristo em seu lugar, o ídolo irá crescer de volta. Aquilo que eu falei para vocês, nós precisamos tirar, né, parar, renovar agora a nossa mente, mas devemos nos revestir, ou seja, começarmos a substituir, a partir depois dessa renovação da mente, substituir por aquilo que a Bíblia diz que eu devo praticar no lugar do pecado, né? Um coração amando o que é certo, apresentado lá em Colossenses 3, do 12 em seguinte, e Efésios 4, 25 em seguinte. Então, a santidade não vem simplesmente pela criação de uma lista de tabus morais, e então exercitar a nossa força de vontade para resistir ao pecado. Apenas dizer não funciona. A única coisa que irá definitivamente quebrar o poder do pecado é o amor por Jesus. Sam Storms, em desenvolvendo uma paixão, amor pela beleza de Deus, né? Então nós devemos entender que não basta apenas dizer não. Precisamos amar a Cristo e ter Ele sendo visto, né, no nosso viver diário. A graça, né, é o trabalho do Espírito Santo em transformar nossos desejos de tal forma que conhecer Jesus se torna mais doce que sexo ilícito, mais doce que dinheiro e o que ele pode comprar, mais doce que qualquer alegria infrutífera. Graça é Deus satisfazendo nossas almas com seu Filho de tal forma que estamos arruinados para qualquer outra coisa. Então a graça, meus irmãos, de Deus vai fazer com que agora amemos, desejemos, né? E isso se torna mais prazeroso do que o próprio pecado, né? Então, revista-se de tudo aquilo que contribui para a sua união, revestir-se da comunhão centrada na palavra e mantenha um foco na pessoa de Jesus, dando graças ao Pai. Isso aqui está em Colossenses 3, né? Esse primeiro ponto, do verso 12 ao 15, revestir-se como eleito de Deus, também revestir-se da comunhão centrada na palavra, ou seja, deve ser em torno das Escrituras, e manter o foco na pessoa de Jesus, dando sempre graças a Ele. A mudança permanente deve sempre abranger a totalidade do meu coração. Não é suficiente alterar o meu comportamento ou mudar minhas circunstâncias. Cristo transforma as pessoas mudando radicalmente seus corações. Ok? Pratique as disciplinas espirituais, né? As disciplinas espirituais trabalham em cima do conhecimento cognitivo, moldando, né, com eles uma realidade de vida em nosso coração e imaginação. Então, devemos praticar em cima daquilo que agora nós cremos, renovamos nossa mente. As disciplinas espirituais são basicamente formadas de adoração, são formas de adoração.
E a adoração é uma maneira decisiva de substituir ídolos do seu coração. Isso quem diz é o Timothy Keller, e nós devemos lembrar isso. Nossa adoração a Deus é uma forma de substituir os ídolos do nosso coração. Agora lembre-se, as disciplinas vão seguir a renovação da minha mente. Primeiro eu renovo minha mente e pratico agora essas disciplinas pela motivação correta. Então, que disciplinas podem ser? Oração particular, meditação, o culto, o serviço cristão, como pode ser um instrumento abençoador na vida de outras pessoas, e a evangelização. Sempre que nós estamos aconselhando alguém, passe algumas tarefas. Por exemplo, faça sua devocional, o seu período de meditação. Peço que ele possa estar participando do culto público, né, e registrando o sermão e como isso se aplica à vida dele. Que ele possa também estar buscando como servir os outros, né? Isso são formas onde as pessoas podem se despojar. Então, por fim, fé no Evangelho reestrutura nossas motivações, autoconhecimento, identidade e visão de mundo. O assentimento comportamental a regras sem uma mudança completa do coração será superficial e transitória. Isso está no livro Deus Falso, de Timothy Keller, na página 74. Então, queridos, é necessário conduzirmos as pessoas a verem o seu pecado como de fato ela é, e a examinar os seus ídolos funcionais, levar essas pessoas a renovar a sua mente, quer que Deus quer que elas pensem, e como Deus quer que elas enfrentem aquela situação, como Cristo faria, e a partir daí, agora, aplicar o Evangelho nas suas ações pessoais, né? Então, com isso, o ladrão pode realmente deixar de ser ladrão. O mentiroso pode deixar de ser mentiroso. Um adúltero pode deixar de ser adúltero. Somente assim, despojando, renovando e revestindo. Espero que os irmãos possam meditar sobre esse assunto e que vocês possam aplicar isso primeiramente na vida pessoal de vocês e também ajudar outras pessoas que têm lutado contra o pecado. Uma boa semana de estudos e que Deus abençoe todos vocês.